Olá galera do canal Quintal Produtivo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é Adriano Feitosa, né? Eu venho trazendo um vídeo aqui para os criadores de caprinocultura e ovinocultura, nesses dias agora de fim de inverno, no meio de inverno para final, com muitas chuvas, muita água e altas temperaturas, de sol, tudo mais. E eu venho trazer um vídeo em cima desses temas. Por quê? O produtor de ovinos e caprinos deve ficar atentos à verminose nessa época de chuva e água e sol, né? Veja só, a gente está no período chuvoso aqui. Esse ano foi um bom inverno, tivemos um bom inverno em quase todo o Nordeste, né? E precisamente aqui no meu estado do Ceará, nós tivemos uma quadra invernosa muito boa, com muita água, muitas chuvas, mas com isso traz também outros problemas, né? Quando se chove muito, né, temos muitas queixas frequentes dos produtores de ovinos e caprinos relacionados à verminose, né? Ou seja, quanto mais chove, os pastos são maiores, mais água, mas também a proliferação de vermes aumenta. E com esse aumento das vermes, bactérias, né, acontece que os animais começam a adoecer, cria-se anemia e muitos deles morrem, né? Uma mortalidade muito alta. E existe uma explicação clara para isso, né? Eu mesmo tive prejuízos nessa área, né? No meu rebanho, acabou morrendo 7 cabeças, digamos assim, de passagem, né? 3 cabras já grande e 4 mais novo, né? 4 mais novo. Então, 7 cabeças foi o meu prejuízo até agora, né? E pode-se ter mais, eu não está descartada essa possibilidade, porque a gente está no meio do inverno com muitos e muitos problemas de verminose e anemia no rebanho. E aí você vai entender que por que só tem mais problemas de anemia nos rebanhos no período do inverno se for um inverno chuvoso, né? Porque as bactérias, elas ficam nas raízes e as vermes, né? Os vermes, eles ficam na raiz e no início do caule do capim ou da pastagem. Mas no ano que chove muito, que fica muito alagado a parte de baixo, né? O solo muito alagado, esses verminoses, eles vão subir no capim e vão ficar na parte alta também, né? Ou na pastagem. E ao animal se alimentar dessa pastagem contaminada, ele também naturalmente vai adoecer. E o que acontece? A gente aplica os vermifugos, né? E aí acontece o seguinte, acontece que apenas 5%, né, das vermes, bactérias que adoecem os animais estão presentes nos animais. 95% está na pastagem. 95% está lá no seu roçado, na sua roça, ou no piquete, como é chamado em algumas partes do Brasil. 95%. Se você aplicou a vermifugação, fez a vermifugação no seu rebanho, tudo direitinho, e não desapareceu os problemas, imediatamente você troque eles de roça, troque eles de piquete. Tem que ser feita essa troca. Não pode permanecer com o animal muito tempo no mesmo piquete, por causa que o que nós queremos é que ele coma apenas aqui na parte de cima, imediatamente já troca. Aí você diz, mas minha roça estava boa, tinha muita pastagem, só que essa pastagem já está contaminada, certo? 95% das verminoses estão presentes
na pastagem e não no animal, né? O clima quente, chuva e umidade aceleram o desenvolvimento das larvas e contaminam as pastagens e os animais. Certo? Isso daqui é o momento que a gente está agora, né? O momento da agora é esse. Um clima quente, fim do inverno, muito úmido e muita água, alagado, né? Estamos com muita parte de embreagem, como nós chamamos aqui. Isso aí é muito propício para o desenvolvimento das larvas. É importante também que o criador tenha todos os animais identificados e faça o controle dos ovinos e caprinos vermifugados. A dose das vacinas depende do peso e da indicação do fabricante. Então é muito importante que não se aplique dosagens altas e nem dosagens baixas, né? Nem superdosagem e nem subdosagens. Cada tipo de vacinação, cada tipo de antivermes que vocês forem comprar para o rebanho de vocês, existe uma especificidade para essa vacina. Existe uma forma de manejo, né? Que vocês devem verificar isso na bula da vacinação ou no local onde vocês comprarem. Perguntem ao veterinário, alguém que, onde vocês comprarem, façam essas perguntas de como que se deve se utilizar aquele vermífugo, certo? Porque se você aplicar uma quantidade alta, o animal pode morrer rápido. Se você aplicar uma quantidade baixa, não vai eliminar os vermes do animal. Eu tive um exemplo claro que aconteceu comigo, que foi, eu estava com meus animais com muito anemia, e aí a gente costuma aqui aplicar o Ferron B12, é muito bom, né, para os animais criarem sangue. E eu apliquei uma dosagem, que eu já tinha de costume aplicar, e aí morreu de repente uma das cabras, né, pouco tempo depois. Aí eu entrei em contato com o veterinário, perguntei o porquê. O que ele falou foi que os animais estão muito fracos, né, já estão com uma anemia bastante profunda, e que se não aplicasse dosagens como de costume, aplicasse apenas 2 ml, isso foi recomendado por um veterinário, 2 ml, e com 7 dias que aplicasse uma outra dosagem um pouco maior, certo? Isso aqui é o que deve ser feito todo num controle, para você não aplicar uma dosagem grande e levar um animal que, né, a morrer rapidamente. Ou então aplicar uma dosagem muito pequena e o animal e não matar as vermes do animal, né? Um outro fator muito importante é a nutrição do animal, né? A nutrição é essencialmente importante, certo? O animal que não está se alimentando bem, ele vai ter o seu sistema imunológico defasado, deixando o animal mais vulnerável a outros parasitas e outras doenças. Assim como nós, seres humanos, os animais também possuem o seu sistema imunológico. Eles precisam estar fortificados, precisam se alimentar bem, né, para que eles ofereçam maior resistência a essas doenças. Aí você diz, não, mas minha roça está boa, mas é um pasto fraco. Como diz os mais velhos, fui criado pelo meu avô, e sempre escuto os mais velhos falando, ano que chove muito, os pastos é fraco. Mas não é que os pastos sejam fracos. O que acontece é que no ano que chove muito, a proliferação de verminose, é muito maior. E aí eles não vão ficar só lá na raiz da planta, eles vão subir na planta. E ao animal se alimentar dessa planta, ele vai estar se alimentando com os vermes que vão acarretar em problemas de saúde do animal. Entre eles, o mais comum agora é a anemia, que é uma pastagem considerada fraca, né? Então, é importante que os animais eles tenham uma alimentação adequada,
né? É importante o que nesse período? O que eu vou recomendar? Que vocês derem ração. Mesmo que seja num período onde tem uma grande quantidade de pastos, ofereça ração proteinada aos animais, né? Ofereça bastante proteína aos animais. Isso é muito importante, né? Por quê? Para que eles não fiquem com o seu sistema imunológico defasado, baixo, com a imunidade baixa dos seus animais, e venha a acarretar outros problemas, tornando eles vulneráveis às doenças. Pode dar ração, proteína bruta, do jeito que vocês fazem no período de seca, né? Ração, milho, soja, do jeito que vocês fazem. Eu não vou entrar na parte da ração, porque a ração é uma coisa que a gente já é acostumado a trabalhar, né? Já é acostumado com isso. Eu não vou falar o tipo de ração, mas derem a ração, mesmo que esteja uma pastagem com muito capim, muita forragem, como a gente chama, mas que é importante dar ração agora, nesse período. Mais na frente você para. Quando passar o período chuvoso, começar a secar as pastagens, pode parar a ração, deixar ele se alimentar normalmente, que isso vai fazer com que o animal ele ganhe mais peso. Ele não vai estar com o sistema imunológico muito baixo, ele vai precisar dessas proteínas, precisa de um alimento rico em proteínas, né? É necessário cautela na hora da vermifugação. E apenas ovinos e caprinos precisam e devem ser tratados e monitorados diretamente, com muita ação, né, diferente dos bovinos, certo? Diferente dos bovinos. Porque os bovinos, eles têm uma resistência maior, né? Eles têm uma resistência maior. Com exceção quando são garrotes ou bezerros. Quando são garrotes e bezerros, eles têm uma resistência um pouco menor, né? Mas a criação de caprinos e ovinos, eles têm uma resistência muito menor com relação às verminoses, né? Devemos tomar muito cuidado na manutenção, instalação e limpezas dos coxo de sal, de ração, dos bebedouros. Isso também é uma fonte de contaminação. Animais doentes podem transmitir essas doenças para outros animais que estão saudáveis. Tem-se também que entender que existem uns tipos de animais, raças de animais, que são mais vulneráveis do que outras. Existem animais que são mais resistentes. E esses animais mais resistentes, você, criador, pode e deve fazer essa seleção. Observe no seu rebanho que vai ter algumas cabeças, digamos assim, que vai estar mais doente. Em vários períodos do ano ele vai ser preciso estar cuidando, vai ser preciso estar aplicando vermifugação, é mais fácil criar bicheira, adoece mais do que outros. Esses animais você deve descartá-los, são os primeiros que você ir vender. Os animais que apresentam uma maior resistência, esses animais é o que vocês devem deixar para serem as matrizes e os reprodutores dos seus rebanhos. A gente tem que fazer uma seleção dos nossos rebanhos também, né? Bom, aí a pergunta é, e quando é que eu vou saber que o meu animal está com problemas, né? O animal com a verminose, ele apresenta apatia, diminuição do apetite, mucose ocular anêmica, e muitas vezes eles apresentam edema submandibular, que é o que a gente conhece como a papada inchada, né? A verminose pode acarretar atraso no desenvolvimento corporal, menor performance produtiva e reprodutiva e levar à morte. Então, você vai observar os primeiros sintomas, você vai perceber que o olho, né, que é a mucosa ocular
anêmica. O olho do animal, ele é vermelho, contém grandes quantidades de vasos sanguíneos. E quando ele está com anemia, ele vai ficar branco, bem mais branco. E aí você já é o primeiro ponto para detectar, opa, meu animal está com problema. Eu vou ter que dar uma ração diferenciada, balanceada para ele. Vou ter que vermifugar esses animais. E vou ter que, principalmente, trocar de roça. Porque apenas 5% das bactérias, dos vermes, desculpa, estão no animal. E 95% está no seu roçado. Então, pessoal, feito essa identificação, né, dos animais que estão com problemas de anemia, né? Primeiros sintomas, olha o olho do animal, né? Como é que tá? Se já tiver mais agravado, vai ficar com uma papada inchada, como a gente chama, né? E aí você vai separar esse animal, você vai tratar desse animal com vermifugação, com uma ração diferenciada, né? E logo em seguida, tirar da roça todos. Não tire só aquele que está doente. Tire todos os animais daquele roçado, daquela roça que estão, né? E o vídeo era mais ou menos nesse sentido. Era para falar para vocês sobre as vermifugação, sobre esse período que a gente está tendo agora, com muitos animais com anemia profunda, grandes percas que eu vi aqui na região, de muita gente comentando, né, dessas percas que estão tendo nos seus rebanhos. Eles devem ser tratados, devemos cuidar deles, apesar do momento que nós estamos passando, um momento de crise, um momento difícil, né, de epidemia, mas que nós, na história da humanidade, já passamos e superamos muitas outras, né? Então devemos superar e vamos superar essa também. Permanecemos em casa, nos cuidando. Quem sair, sai tomando todos os cuidados necessários de proteção, né, que a OMS vem passando. E vamos nos cuidar e cuidar do nosso rebanho para que não tenhamos mais prejuízo ainda, né? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.